Ok, pessoal? Olá, entrando no ar mais uma vez a resistência carbonária, hoje trazendo um debate sobre bolsonarismo, mercado de trabalho e educação. Olha só, gente, dois temas juntos, interligados, né? E que foram alvo de um ataque permanente desde 1916. Então, eu acho que nós vamos ter um debate excelente. E vou dizer para vocês, vamos ter Fabiane Lopes de Oliveira, que é doutora em educação, professora da PUC no Paraná, e Pojucan Vec, que é advogado trabalhista, professor da Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Esses são os nossos debatedores, que vão ser mediados por Gisele Recobon, que é doutora em Direitos Humanos, professora do mestrado em Integração Latino-Americano da Universidade Federal Latino-Americana, né? Acho que vamos ter um ótimo debate, estamos muito contentes de vocês estarem aqui. Não esqueçam de compartilhar nossa página o máximo que vocês puderem, botar o like, botar o sininho, enfim, fazer todas as ações que a gente tem que fazer para que a gente possa divulgar esse trabalho que estamos fazendo, que é um trabalho de debate da conjuntura, dos problemas, e com um olhar sempre para os mais pobres e os excluídos. Tá bom? Então, vamos lá. Palavra com a Gisele agora. Muito obrigada, Sandra. Quero dizer primeiramente que é uma satisfação imensa mediar esse dia de hoje, um tema absolutamente importante, mercado de trabalho e educação, e dizer que o bolsonarismo, né, o impacto do bolsonarismo no Brasil é a destruição em todas as áreas, né? Infelizmente, algumas áreas sofrendo aí com esse desgoverno muito mais do que outras áreas, né? A gente tem impactos em todas elas, mas existem alvos prioritários nesse governo. E se existem dois alvos prioritários, né, desse desgoverno, de fato, a educação e a proteção aos trabalhadores. Nós estamos num momento absolutamente triste do Brasil. O Brasil hoje é o epicentro da pandemia, junto com os Estados Unidos. Nós estamos aí com quase 69 mil pessoas já que sofreram, né, vítimas da pandemia, isso números oficiais, né? É uma pandemia que não foi gestionada, a responsabilidade do governo federal é imensa, porque não soube coordenar nenhum tipo de medida para evitar esse caos, que é um verdadeiro genocídio. As pessoas seguem morrendo, e o pior, né, parece que banalizamos agora a vida, porque tudo volta a uma suposta normalidade, sem que, de fato, a pandemia tenha sido contida. Somado a isso, temas trágicos, né, que no dia de hoje, nessa semana, também se colocaram na agenda de uma forma absolutamente importante. A questão da Amazônia, do desmatamento. O INPE demonstra que o mês de maio foi o mês que mais se desmatou, né, na Amazônia desde 2016. Ontem, o Mourão tentou amenizar, porque há uma pressão internacional, inclusive de grandes investidores do Brasil, para que o governo, de fato, né, assuma a sua responsabilidade. Tentou amenizar, dizendo que vai prorrogar o decreto que estabelece um GLO, que é a garantia da lei da ordem, né, em relação à Amazônia, mas a gente sabe que a GLO até agora não produziu resultado nenhum. Pelo contrário, né, o que faz o governo é sucatear os mecanismos de fiscalização, e a gente sabe que o que quer mesmo é permitir esse desmatamento para privilegiar os agricultores, as pessoas que são a base aí também do seu governo. Na área do mercado de trabalho, também dados alarmantes, né? Nós atingimos uma série histórica no desemprego, depois o Pojucan vai nos comentar também sobre isso. Nunca na história do nosso país, e a gente tem que fazer essa relação, nós atingimos um nível tão alto, quer dizer que metade das pessoas economicamente ativas no nosso país estão desempregadas, né? Esse dado terrível, somado a uma pandemia, tem um resultado, uma tradução clara, que é a fome. As pessoas hoje passam fome novamente no nosso país. Há um desemprego absoluto. A pesquisa, por exemplo, da Data Favela demonstrou que 18 milhões de pessoas que vivem nas favelas do Rio de Janeiro perderam, né, mais da metade da sua renda. Apenas 41% dessas pessoas tiveram auxílio
a emergencial, que foi aprovado pelo parlamento e muito mal implementado pelo executivo, né? Então, nós sabemos que a população volta a passar fome num contexto absolutamente crítico, né, do nosso país, com um presidente que a gente tem que debocha da saúde pública, debocha, né, do sistema único, debocha da gripe, ou seja, é uma sátira total com a vida, um desrespeito absoluto dessas pessoas. Portanto, falar de mercado de trabalho e educação, eu dizia no começo, né, são os dois focos principais de ataque, porque, de fato, a gente percebeu, né, Fabiane, que desde o início do governo Bolsonaro, as universidades, por exemplo, incomodavam. Nós saímos de um sistema de uma década dourada aí do ensino superior, do Reúne, fez um processo de expansão do ensino superior, novas universidades foram criadas, eu sou filha da Unila, que é uma universidade nova, criada pelo governo Lula, e com inclusão e acesso das pessoas, inclusão social, com abertura de concursos, e agora nós estamos vendo um desmonte integral, quer dizer, sequer temos ministro. Hoje o Bolsonaro supostamente iria anunciar, mas deve estar com algum receio de anunciar, né, um novo ministro, porque as últimas duas tentativas foram aí frustradas pela má escolha, né, que ele fez na nomeação. Então, Fabiane, você que é especialista na área, né, tem absoluto conhecimento nisso, como percebe o impacto do bolsonarismo na educação como um todo? Qual é a sua visão sobre esse desgoverno, né? Sobre um governo tão ideológico em relação a esse tema também? Por favor, fique à vontade, é um prazer também tê-la aqui. O seu áudio, Fabiane, o seu áudio. Me desculpe. Muito obrigada, Gisele. Boa noite a todos, boa noite a todas. Querida Sandra, querido Jucan, aos demais que estão nos assistindo. Agradeço, né, o convite, a participação, essa página importantíssima da resistência carbonária, que estamos aí para que possamos, da melhor forma possível, trazer informações, comunicar as questões que estão acontecendo no nosso país. E hoje me cabe tratar um pouquinho a respeito da educação, né? A Gisele já deu algumas informações a respeito da educação, e eu preciso dizer para você, Gisele, que agora, faltando poucos minutos para as 6 horas, saiu o Diário Oficial da União e temos ministro da Educação, né? Então, nós estamos com o ministro da Educação, um pastor da Igreja Presbiteriana, o ex-reitor da Universidade Mackenzie, da Faculdade Mackenzie, uma pessoa que está na linha ideológica do nosso atual presidente, né? Que não poderíamos, infelizmente, esperar algo diferente. As pessoas de ideologia diferente, obviamente, ele não colocaria num cargo como esse, né? Um recado que nós temos muito forte com esse novo ministro é a visão privatista, porque ele é de uma linha muito forte, né, que está, inclusive, muito forte no MEC, que trabalha com a questão privatista da educação pública, sobretudo do ensino superior, enfim. Então, teremos longos embates aí pela frente, teremos novos enfrentamentos, com toda certeza, né? E também hoje nós tivemos um grande anúncio também ao final da tarde, do meio para o final da tarde, que foi a aprovação do relatório do Fundeb, né? Que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e a Valorização do Magistério, que é necessário para o nosso país, para que haja um investimento, né, na educação pública de qualidade, que as crianças, jovens tenham acesso e também não só ao acesso à educação, mas à permanência numa educação pública, laica e de qualidade. Então, é importantíssimo que a gente esteja acompanhando esses movimentos da educação. Então, como eu disse, né, foi aprovado o relatório, agora no meio da tarde, né, na Câmara, nos líderes, e agora ele vai para votação na próxima semana, né, mas é uma luta muito grande de várias áreas da educação, com as representações dos sindicatos, das entidades de classe, que estavam sempre lá fazendo as negociações diretas com os congressistas, e é importante que a gente entenda um pouquinho que isso influencia diretamente
presente no nosso dia a dia. Porque se a gente não tiver uma educação de qualidade, uma educação que atinja uma grande parcela da população, que faz com que essas pessoas saiam de uma inanição e entendam os jogos políticos, que consigam entender e perceber-se enquanto cidadão crítico, alguém que tenha na sua vida acadêmica, na sua vida social, né, uma visão que possa mostrar que ele tem realmente prioridade na sociedade, né? Uma educação que possa ser libertária, que possa trazer elementos que o cidadão se entenda como alguém participante da sociedade, a gente não vai ter uma sociedade menos desigual, né? Nós temos hoje um abismo muito grande na educação, na nossa sociedade. Nós temos, a pandemia está nos mostrando os números das pessoas que, infelizmente, com essa educação sendo oferecida, né, pela esfera pública, né, que é a maioria das crianças e jovens do nosso país, que não está conseguindo acesso a uma educação de qualidade, e a gente nem está falando só da qualidade do conteúdo ou do ensino, mas a gente está falando da qualidade do acesso, né? Então, pessoas que realmente não estão conseguindo acessar plataformas que estejam conseguindo ter acompanhamento, né, na educação, no seu dia a dia da escola, famílias que várias pessoas ao mesmo tempo em casa precisam ter acesso ao mesmo dispositivo, então eles não conseguem acessar para conseguir acompanhar as aulas, né? E com isso a gente vai vendo cada vez mais esse abismo na área da educação, e isso atrelado a todo o movimento ideológico, toda essa visão que se tem de uma sociedade que não precisa pensar, que não precisa criticar, que não precisa fazer nenhum tipo de imposição, porque, afinal de contas, né, parece que tudo está bom, e não está. Né? Na educação as coisas não estão tão boas assim. A gente está precisando lutar dia após dia para que as crianças e os jovens da educação básica tenham o mínimo de um conhecimento, né? Houve agora, né, saiu essa questão, essa semana do Enem, houve um movimento muito grande dos estudantes, das entidades, para fazer o adiamento do Enem. Muito que bem, o MEC não aceitou isso e disse que ia fazer uma consulta aos estudantes. Os estudantes foram consultados. A consulta demonstrou que os estudantes pediram o Enem em maio do ano que vem. O que o MEC faz? Né? Por meio de quem estava ainda, né, assessorando o MEC, mesmo que interinamente, colocou uma data em janeiro. Né? Então, assim, do que adianta fazer uma consulta pública se não vai ser utilizado? Então, assim, a gente consegue perceber, por meio dessas questões de educação, o descaso que esse governo tem em relação às pessoas, em relação aos jovens, em relação ao futuro, porque a juventude, as crianças que estão na educação básica, que é de 4 a 17 anos, elas são as futuras gerações. Se elas não tiverem um acesso pleno de todas as possibilidades que sejam, assim, possíveis e impossíveis, para que conheçam, entendam, interajam, construam conhecimentos, né? Façam com que esses conteúdos sejam realmente trabalhados de forma a desenvolver aprendizagem e desenvolver um senso crítico, né? Como é que essas futuras gerações serão, gente? O que vai acontecer conosco, né? Então, assim, são questões que são urgentes, e isso que eu trouxe para vocês é o que aconteceu nessa última semana, né? Então, quantas outras coisas que também nós precisamos pensar no nosso dia a dia que são atingidas
por essas faltas, essas más escolhas na educação, né? Isso sem falar sobre a questão de valorização dos profissionais de educação, sem falar sobre a formação continuada, sem falar sobre formação inicial, que também precisa ser cada vez mais aprimorada. Então, nós estamos frente a um governo que despreza a educação, que não tem o cuidado necessário, que não quer fazer o investimento, né, que é necessário para a educação, e que isso coloca a nossa sociedade numa forma, digamos, de retorno a alguns modelos anteriores que nós tínhamos em décadas atrás, do século passado, na década de 50, década de 60, década de 70, existem alguns modelos apresentados que estão se reportando a décadas passadas, né? E a gente já tinha havido uma evolução, né? Uma questão tão interessante na educação. Havia um passo significativo com os governos progressistas que nós tivemos, com o Lula e com a Dilma, com todas as restrições que a gente possa ter, que houve coisas boas, mas também houve coisas ruins, mas as boas eram maiores. Hoje nós não conseguimos colocar numa balança, porque as coisas não conseguem ser demonstradas de forma positiva, né? Então, a educação ela está realmente sendo um aspecto que merece que a sociedade observe, participe mais ativamente, que esteja, sabe assim, cobrando dos seus representantes lá na Câmara dos Deputados a votação do Fundeb, por exemplo, que é super urgente semana que vem, que reveja essa PEC, que a gente consiga rever esse teto de gastos para que a educação tenha novos investimentos, né? Mas isso acho que é assunto para a gente falar daqui a pouquinho, né? Eu quero ouvir também um pouquinho do Ipo para falar sobre o mercado de trabalho. Vai lá, Ipo. Muito bem, obrigada, Fabiane, obrigada pela introdução, né? Eu também queria cumprimentar os nossos colegas carbonários que estão nos assistindo e a todos que nos estão também prestigiando nessa noite de hoje. E, Pojuca, desde do Temer, desde o golpe, né, da Dilma, contra a Dilma, nós ouvimos muito a mídia falando de reformas estruturais, né? E uma das principais reformas estruturais que ocorreram, a gente sabe que é a PEC do limite de gastos. Muito bem, a reforma, junto com a reforma do limite de gastos, a reforma trabalhista veio e realmente sucateou, né, as relações de trabalho. A gente sabe, por exemplo, que o trabalho intermitente, os acordos coletivos, né, terem validade sobre a lei, por exemplo, já é um completo absurdo. Enfim, desmobilização sindical, né, em razão da contribuição facultativa, são realmente temas que afetaram diretamente, né, a legislação trabalhista. Mas agora, essa medida provisória, 927 também, ela praticamente é uma nova reforma trabalhista, né? Essa medida que veio já no contexto da pandemia, que foi aprovada na Câmara dos Deputados, né, e que prejudica ainda mais, né, a situação dos trabalhadores formalizados, num contexto que você vai certamente trabalhar muito bem, do que nós chamamos de uberização, né, de total precarização do trabalho. A gente teve aí a primeira greve dos entregadores recentemente, e a mídia continua falando de empreendedorismo, né, como se isso fosse a saída para um trabalho digno. Hoje mesmo eu li no Estadão que o que se espera do trabalhador é uma habilidade, um bom comportamento para se adequar aos dias atuais. Quer dizer, o que a mídia nos coloca é que a nossa é a culpa, né, se a gente não consegue sair bem dessa situação. Então, como que você vê o impacto do bolsonarismo no contexto da pandemia nas relações de trabalho? Boa noite, então, a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Eu fico muito lisonjeado de ter sido convidado para comentar aqui e falar com vocês. Falar depois da Fabiane vai ser complicado, né? Sempre é complicado falar por segundo, né? Daí tu fica, né, tem um padrão de comparação muito alto, fica muito difícil, tá? Mas vou fazer o que eu puder. Eu não tenho como não ser uma contextualização. Não adianta eu colocar apenas a questão do bolsonarismo se eu não entender que o bolsonarismo está diretamente ligado a outra questão, que é o ordoliberalismo ou o neoliberalismo. Então, eu tenho que fazer uma ligação de todos esses dados para tentar construir aqui a minha ideia.
Mas antes eu quero fazer uma saudação toda especial a um carbonário que está de aniversário hoje, que é o comandante Fayal. Então, mandar um grande abraço para ele, que essa data se repita inúmeras vezes. Tá? Um grande companheiro aí das lutas que permanece em plena luta. Pois bem, eu quero começar a minha fala lembrando um pequeno texto dos Grundrisse, do Marx. E o Marx vai dizer assim: o próprio capital é a contradição em processo, pelo fato de que procura reduzir o tempo de trabalho ao mínimo, ao mesmo tempo que quer, por outro lado, põe o tempo de trabalho como única medida e fonte de riqueza. Traz à luz, ou traz à vida, todas as forças da ciência e da natureza, bem como da combinação social e do intercâmbio social, para tornar a riqueza relativamente independente do trabalho. Por outro lado, quer medir essas gigantescas forças sociais, assim criadas, pelo tempo de trabalho e encerrá-las nos limites requeridos para conservar o valor já criado como valor. Essa é a contradição central do capital. Essa é a contradição central que, como contradição central, não pode permanecer indefinidamente. Na década de 70, por volta da década de 70, com a terceira revolução industrial, o que vai acontecer? Vai se dar as condições para que, as condições históricas, concretas, para que essa contradição lógica ela ocorra na prática social, na prática histórico-social. O que isso vai provocar? Vai colocar em xeque, então, a expansão do capital fordista e o estado de bem-estar e de regulação que até ali, então, tinham alguma vigência temporária. Como afirma o Mésaros, em Para Além do Capital, o neoliberalismo não é o sucesso do capitalismo. É uma resposta fadada ao insucesso para uma crise que é estrutural do capital. Então, nós vivemos, né, um capitalismo e uma resposta ao capitalismo que é em virtude da sua própria crise. Diante dessa crise estrutural, desenvolveu-se também um outro problema central, que é uma espécie de desacoplamento, né, entre o capital financeiro, e hoje fictício, predominante, e a produção real. Todas as amarras regulatórias, né, que foram postas de lado, e o processo de globalização avançou com um discurso único neoliberal. E o que esse discurso único neoliberal nos impôs, né, e vem nos impondo ao longo do tempo? Privatização das estatais, né? Nós estamos aí novamente. Qual é a resposta do Guedes à crise? Vamos ter que privatizar umas 2, 3 hoje, esse ano, umas grandes, né? Privatiza a água, né? Quer dizer, a educação, né? Então, privatização das estatais. O que mais? Livre circulação do capital especulativo, que não tem mais amarra, não tem qualquer vinculação. Quebra dos monopólios estatais, novamente a questão da água, né? Importantíssima, e que a mídia empurrou e fez de conta que não acontece, né? Que é uma boa, inclusive, né? E no campo do trabalho, especialmente o quê? Né? A desregulamentação, flexibilização de direitos trabalhistas e direitos previdenciários. As duas grandes reformas, né, da reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Então, tudo aquilo que era o receituário neoliberal foi aplicado ipsis literis e está sendo aplicado ipsis literis, né, na sociedade. Estamos vendo o resultado. Né? A crise de 2008, que é a grande crise recente do capital, ela soou como um alerta, né, para essa orgia do capital fictício, do capital financeiro e fictício. O próprio establishment, né, ficou com o pé atrás e começou a tentar propor coisas diversas. De qualquer forma,
as dívidas foram empurradas para baixo do tapete, né? Essencialmente pelo Estado, já endividado. Então, o indivíduo com as dívidas, né? E o neoliberalismo avança, avança e avança. Pois bem, dentro dessa ótica, portanto, é que nós temos que, né, localizar esses ataques aos direitos dos trabalhadores, que no Brasil vem se dando desde a década de 90, mas que se aprofundaram muito mesmo a partir do golpe de 2016. Tá? Fruto direto do golpe, reforma trabalhista, lei de terceirizações. As duas grandes coisas que já vieram logo depois ali do golpe, já veio como fruto desse golpe, né, essas duas lanças jogadas, né, no coração dos trabalhadores. Né. Ao contrário da suposta modernização, né, porque sempre a desculpa é gerar empregos, reduz direitos, né, para gerar empregos. Nada disso ocorreu. Nada disso ocorreu. Muito pelo contrário. Apenas uma maior precarização, como tu mesmo disseste, a uberização, né, no mercado de trabalho, contratos intermitentes, informais a dar com pau. Né? Hoje nós temos um absurdo de informais. Né? Todos os dados estão mostrando isso. E, né, justamente o contrário do que o Meirelles, na época, prometia, o ministro do Vampirão lá, prometiu 6 milhões de empregos, que não apareceram. E o que foi gerado foi trabalho intermitente. Né? Entra Bolsonaro com o seu Guedes. O que vem de saidinha para o trabalhador? Extingue o Ministério do Trabalho. Né? Já é de saída. O Ministério do Trabalho desaparece. Né? Desaparece. O que eles propõem? Em várias falas, inclusive do próprio Bolsonaro. Né? Ele vai dizer o seguinte, que ele quer relações do trabalho próximas à informalidade. Próximas à informalidade. Ou seja, trabalho sem direitos. Né? Trabalho sem direitos. Tenta lançar, o que é desvia com aquela conversa do, né, carteira verde e amarela. Total utilização do trabalho. Não passou. Né? Não passou. Por outro lado, o que vai acontecer nesse contexto? Tinha toda uma expectativa fictícia de que o Brasil ia levantar voo. A economia ia crescer. Ia ser gerados empregos, não sei o quê. O que os dados da Fundação Getúlio Vargas demonstram no começo desse ano? Não é o coronavírus que nos botou na crise. Nós já estávamos em crise. Né? No primeiro trimestre, o Brasil, né, já tinha crescido pifiamente nos últimos anos. E, no primeiro trimestre, entra em recessão. Tá? Bom, o que nós vamos ter diante disso? Vem a pandemia, coronavírus. O que o governo dá para os trabalhadores? Mais flexibilização. MP 927, MP 936, com o beneplácito do Supremo Tribunal Federal. Tá? O que o Guedes propõe para a sequência? Notícia de hoje, de dia 8. Mais reforma trabalhista. Mais uma reforma trabalhista retirando direitos. Esse é o nosso contexto. Se não lutarmos, logo ali não teremos nem educação, nem trabalho, nem saúde. Não teremos vida. Obrigada, a gente continua, né? Porque esse contexto que você apresentou é fundamental para entender também o impacto do bolsonarismo, do neoliberalismo na educação em todos os setores da sociedade. Agora, você comentava, Fabiane, também da importância da educação para o desenvolvimento do indivíduo, né? Do indivíduo e do coletivo. Quer dizer, a não educação leva à alienação completa, né? E o lema do governo é a verdade acima de tudo, uma única verdade, né? Quer dizer, demonstra, os símbolos são muito claros, né? Só não vê realmente quem não quer.
qual é a influência do olavismo e do militarismo, né? Tem sido muito grande, especialmente na formação de base, né? Houve uma inversão bastante forte nesse tema, né, em relação ao que eles querem. Falavam até no início do ensino, enfim, em casa, né? A Damares tinha isso como lema. Então eu pergunto, essa influência religiosa e do olavismo, e junto aí com as escolas militares, leva à alienação, né? Leva essa necessidade que eles têm de não desenvolver o pensamento crítico nos estudantes, pelo contrário, né? Ficar numa única linha de pensamento intolerante em relação à diversidade, ao outro, a uma educação mais aberta, né? Como a gente sabe. Então eu te pergunto, qual é essa influência, como você vê, enfim, quais são os resultados, né, que a gente pode ter em função dessas políticas aí ideológicas, dessa interferência que você muito bem colocou. E aí eu somo a pergunta da nossa carbonária, Maria Luísa Birrenbach, que está dizendo, bom, o que será deste país com uma educação pautada pelo pentecostais? Quero lembrar que na ONU, né, a política externa brasileira também tem hoje em dia levado a cabo uma pauta antifeminista, né? Quer dizer, o Brasil, de forma conservadora e ideológica, está colocando também essa verdade única, inclusive para nossas relações internacionais. Viramos pária, né, nas relações internacionais, é uma vergonha mundial. Mas para a educação o efeito é por muitos anos, né? A consequência dessa educação será longa, né? E a reversão também imagino que seja difícil. Gisele, é exatamente isso que você coloca, o que a Maria Luísa traz. Desde 2016, nós vemos que as configurações em relação à educação vão sendo modificadas, né? A partir do momento que eles fazem a votação do teto de gastos, e daí a saúde e a educação são retiradas, né, dos investimentos do governo, e isso faz uma bola de neve, porque é muito tempo, né, para que as pessoas acreditem que a educação não precisa de investimento, não existe essa questão de ter alguma coisa sendo feita, desenvolvida e aprimorada, se não tiver um investimento assim, do governo. E mais, educação não é investimento, não é gasto, né? É investimento. E o que a gente ouve nesse governo desde a posse é o gasto com a educação. O gasto com a educação subiu tantos por cento. O gasto com a educação tem... Nanana. Então, assim, eles não conseguem visualizar a educação como algo que, além de ser um direito fundamental, né, é também uma prerrogativa que vai fazer uma formação, como você diz, da criticidade de um povo, que aceita que uma ministra, por exemplo, retire direitos fundamentais de uma luta feminina com uma pauta absolutamente bem estabelecida, já muito concretizada e de muitos anos, né? Que faça, no meio dessa pandemia, um concurso de máscaras, né? Então, assim, aonde que está a seriedade num governo desse, que não leva em consideração áreas essenciais como a educação, a saúde, o trabalho, assim, as prioridades que são pautadas de qualquer nação, né? Como você mesma disse, nós estamos sendo escoriados do mundo, né? Esses dias, conversando em casa aqui, eu até comentei que eu acredito que essa questão da pandemia, de impedir a entrada dos brasileiros em vários países, seja só uma desculpa. Na verdade, eles acho que não querem mais a gente lá mesmo, sabe? E fizeram disso uma desculpa para que a gente não pudesse entrar mais. Porque, veja, é muita vergonha que a gente tem passado, né? Tudo que se refere a investimentos, a melhoria da grande parcela da população, né? Isso sem falar dessas falas retóricas aí a respeito de maioria e minoria, né? Então, assim, eles não conseguem compreender o que significa o termo minoria frente a uma sociedade, né? Para eles, minorias são as menores, o menor número de pessoas, e não é isso, né? Numa pauta identitária. Então, assim, são questões que a educação
sendo trabalhada, sendo desenvolvida, sendo levada de forma realmente séria, vai mostrar para a grande parcela da população que é preciso questionar o que está sendo falado. O Brasil acima de tudo e Deus acima de todos é uma falácia, nós sabemos disso, né? Essa pauta dos olavistas, dos privatistas, né? Dos militares e da própria bancada da Bíblia, né? É uma pauta que tenta ser inserida há muito tempo. Há muito tempo. Então, o que a gente pode perceber? Né? Não há uma maneira de trabalhar assim, de uma forma concreta e, ao mesmo tempo, responsável, sem que a gente perceba que a população tenha que ser atendida. Então, o IPO traz aqui, né, a questão da reforma da Previdência, da reforma trabalhista, tudo isso atinge todas as classes, vejam, todas as esferas, e daí os estados e os municípios estão acompanhando o governo federal, acabando também com a previdência dos professores estaduais e dos professores municipais, né? Esses professores que já não têm uma valorização no magistério, né, que eles são desvalorizados não só financeiramente, mas pela sociedade também, que incentivo que eles vão poder ter, se eles não vão ter mais, né? Se está, inclusive, sendo discutido em muitos municípios e em vários estados, isso já foi bastante discutido, acabar com as progressões e as promoções, né? De que forma um profissional que trabalha, por exemplo, numa empresa, não vai angariar, não vai pensar, não vai projetar subir na empresa para ter um melhor ganho. E isso também acontece no magistério. É claro que um professor de uma educação pública do estado, do município, pensa em ter progressões horizontais e verticais, mas se isso não tiver, qual vai ser o incentivo deles entrarem numa sala de aula para dar aula para uma sala lotada de gente, com muitas crianças hoje em dia em inclusão que nós temos e que, infelizmente, o professor na sua formação não tem o preparo suficiente para trabalhar com isso e não tem o aporte ou o suporte suficiente para trabalhar com isso, né? Então, são várias as questões que a gente precisa desenvolver. A Gisele trouxe uma questão ótima para mim, que eu acho que é a questão da escola sem partido, né? A escola sem partido é uma escola partidária, porque a partir do momento que eu digo que é uma escola sem partido, eu também estou colocando uma ideologia que eu quero que seja inserida ali, né? Então, a gente precisa repensar isso, os professores, eles precisam ter a liberdade de poder conversar e falar, enfim, e desenvolver, né, o assunto em sala de aula, e as escolas cívico-militares, que são, digamos, a cerejinha do bolo, né? Quantas já não foram modificadas? E daí aí tem uma longa discussão, aí, inclusive, com relação à IDEB, né? O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o número do IDEB de uma escola pública, que daí está sendo pego para que ela seja transformada numa escola cívico-militar, e com isso, com investimento, enfim, né? Mas vamos tocando aí a discussão. E também, né, Pojucã, é um projeto do neoliberalismo que atinge em cheio as universidades, né? Porque a gente sabe também que essa precarização do ensino superior, por exemplo, e da educação como um todo, beneficia muito as instituições particulares, as instituições privadas, né? Depois eu volto a falar, tem perguntas ainda sobre a educação, Fabiane, mas queria fazer uma provocação para o Pojucã, porque a Naomi Klein fala de capitalismo do desastre, né? Capitalismo do choque, quer dizer, sempre que tem uma crise, a tendência depois da crise é aprofundar as reformas liberais, quer dizer, prejudicar ainda mais aqueles que já sofreram com a crise, beneficiando aqueles que concentram a renda, né? Você acha que o que você espera do pós-pandemia no Brasil, se é que a gente vai alcançar um pós-pandemia tão cedo, né? Se é que dá para fazer essa previsão, infelizmente. Eu acho que a pergunta, assim, ela me abre inúmeras possibilidades, né? Eu, como tenho um pensamento que considero crítico, eu penso que, como eu disse antes, já estamos numa crise estrutural.
É uma crise estrutural, e como crise estrutural, ela é de longuíssima duração, né? Mas ela, né, às vezes você acha que colocou a cabeça para fora da crise e ela te puxa para baixo, certo? Na verdade, né, eu vou me entregar aqui, eu nasci em 1970. Eu não me lembro de ter vivido sem falar em crise, né, sem ver as pessoas falando de crise. É novo ainda, né, Fabiane? Eu sou um gatinho, né? Crise, 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 crise. Por quê? Porque a crise é estrutural. O que eu também penso? A cada onda de flexibilização e de retiradas de direitos, ao aprofundar da crise, aquela onda já não é mais suficiente. Outra virá. E mais outra. E mais outra. No limite do politicamente aceitável, né? E no limite da resistência que as pessoas façam, né? Que a sociedade tenha a essa retirada de direitos. Eu espero para depois do coronavírus, se houver depois, a depender do governo, o horror, a barbárie. É isso que eu espero. Eu digo sempre assim, como analista, eu sou pessimista. Do ponto de vista da política, eu tenho sempre esperança. Na ação, eu sempre tenho esperança. Mas na análise, eu tenho que ser pessimista diante de uma situação como está. Vejam que, então, como eu estava dizendo antes, estoura, né, ou se aprofunda a crise com o coronavírus. O que o governo faz de saidinha? Direciona 1,2 trilhão de reais para o andar de cima, o sistema financeiro. Certo? Por outro lado, quem vai pagar a conta? Os peão, como se diz aqui no Rio Grande do Sul. Os peão. Certo? Que vão ter que, né, esfolar o couro no trabalho, trabalhar mais, trabalhar em feriado, quer dizer, o indivíduo, inclusive, que fica afastado do trabalho por uns dias, porque está, né, para se preservar, depois vai ter que trabalhar no feriado, folga e tudo mais, hora extra e tudo mais. E é isso. O que me dá um pouco de esperança, por exemplo? Essa greve, porque a imprensa, no primeiro momento, tentou dizer que não era greve. Depois, bom, acabou tendo que assumir que era uma greve. Dos entregadores, das plataformas. Isso é uma coisa importantíssima e interessantíssima. Por quê? Porque uma categoria totalmente inorganizada, a qual sequer é reconhecido pelos nossos tribunais, que os nossos tribunais, com todo respeito, você tem sempre parcelas nos tribunais de gente de primeira grandeza, né, que realmente analisa as coisas, mas no mais, convenhamos, né, as decisões que os tribunais brasileiros tomam sobre questões centrais, né, o próprio STF, é uma vergonha. Validar, por exemplo, a medida provisória 936, certo? Alegando estado de emergência, retirando uma garantia que é a participação do sindicato, né? Retirando essa garantia, que nem em estado de sítio, em estado de defesa pode ser retirado. O que é isso, senão um absurdo? É o solapamento do próprio Estado democrático, né, de direito. Então, essa greve dos entregadores, isso me dá uma esperança interessante. Por quê? Porque é movimento. Eu acho que a academia, ela tem que se aproximar urgentemente, né, desses movimentos. Certo? Se aproximar, dialogar. Porque nós temos que, inclusive como Carbonar, nós temos que incendiar esses movimentos. Incendiar no bom sentido, naquele sentido de, né, mostrar
né, dar consistência àquilo que eles sentem, para que eles possam realmente expressar o que sentem. Eu não tenho dúvida que as pessoas sentem profundamente as injustiças, os absurdos que são cometidos, mas muitas vezes não entendem de onde vem isso, né? E a academia seria, né, juntamente com esses movimentos, poderia clarear isso, tentar dialogar e produzir em cima disso. A única questão que eu tenho certeza absoluta é a seguinte: se nós não fizermos nada, se nós ficarmos parados olhando Bozo, Guedes e companhia implementar o seu projeto, nós estamos ferrados, como nação. Nós vamos ser implodidos como nação. Nós vamos ser uma espécie de protetorado americano, neocolonial, produzindo matéria-prima, commodities, né, com trabalho à beira da escravidão e com gente totalmente inculta e afastada da educação. Esse é o nosso, né, futuro, se nós não agirmos agora e barrarmos esses retrocessos sociais. Muito obrigada, Pojucan. Nós temos aí quase 10 minutos, né, para finalizar o nosso programa. A gente já está entrando no terceiro bloco, passa rápido, né? Quantas coisas aqui a gente teria ainda para apresentar. Tivemos participações, um encaminhamento, por exemplo, para a Fabiane, de uma participante que diz, bom, Darcy Ribeiro, né, sempre dizia que a crise na educação no Brasil não é uma crise, é um projeto, né? Todos nós sabemos dessa fala, né? No governo atual, a quem e para que serve esse projeto? Acho que e aí eu gostaria que vocês batessem uma bola entre esse contexto do capital e aqui também, Pojucan, o Paulo César Azevedo Ribeiro vai lembrar dos limites do capital, né? Como propõe o David Harvey, falando que essas limitações são resultados dessas diferenças e vulnerabilidades mesmo, em função especialmente da concentração da renda, né? Então, seria interessante agora vocês tentarem bater uma bola em relação ao quanto esse contexto capital afeta, né, o trabalho na educação também, não só pensando um pouco daqueles que atuam como profissionais também, né, na educação, qual é o futuro desses profissionais na educação e o quanto esse impacto da educação hoje, né, vai também prolongar esse sistema que você está apresentando, né, Pojucan? Porque se a educação é um passo para uma mudança, né, então, quer dizer, desestabilizar e criar uma crise a partir da educação tem, como eu falei, um efeito aí a longo prazo, né? E mais importante que isso, acho que nesses 10 últimos minutinhos a gente podia pensar também como reagir. Eu acho que os carbonários, nós temos esse desejo, né? Eu acho que o que nos une principalmente é um desejo de reação coletiva a tudo que está aí, porque a sensação de impotência é muito grande. Então, qual é a forma possível de reação? E eu acho que aí a gente tem que ser otimista, né? Para não também passar aí o final de semana mais deprimidos do que já estamos pelo contexto, mas qual é a possibilidade que nós temos de reação, trocando uma ideia entre nós três aí, frente a esse contexto tão diverso que a gente está vivendo hoje? É possível reagir? Temos futuro, né? Um futuro mais humanista, temos um futuro pela frente que seja mais digno, que proteja os direitos fundamentais dos trabalhadores como mínimo? O que vocês pensam disso? Temos aí uns 10 minutinhos para finalizar. E, pô, eu não sei como que você vê aí, mas na universidade, eu acho que a gente tem uma forma interessante, né, de encaminhar para os estudantes que estão ali naquela formação profissional, de uma certa maneira, né, muitas discussões, muitas possibilidades, e não é assim, não é impor ponto de vista, muito pelo contrário. Eu acredito que é ampliar, né? Ampliar visões e ampliar ideias, né? E eu penso que a educação ela passa por todas as áreas, assim como o direito também, né?
passa por todas as áreas. Conta para a gente aí no Rio Grande do Sul, assim, eu acho que vocês também têm uma experiência importante aí no Rio Grande do Sul com o governo estadual, enfim, aqui no Paraná nós temos também uma visão bem empresarial da educação aqui na educação pública, né? E lembrando assim, gente, que quando eu estou falando de educação, eu estou falando prioritariamente de uma educação pública, laica, né? E de qualidade, para acesso e permanência da grande parcela da população que nós temos, que é oriunda de escola pública e laica, né? E sobretudo, laica, eu quero deixar bem frisado, laica. Aliás, o Estado é laico, né, Fabiana? O Estado é laico. Exato. Uma educação que promova, né? Que promova o indivíduo, que abra possibilidades, né? Que torne possível a esse indivíduo se desenvolver, né? O livre desenvolvimento da personalidade humana, né? Inclusive, muitas vezes, para questões que a gente pode até não concordar. Sim, exato. Então, a educação ela tem que te dar ferramentas que te capacitam, né? Que te capacitam. Por outro lado, pegando novamente essa questão aí de como que a gente tem várias maneiras de intervir, né? A gente, na verdade, no cotidiano a gente intervém. Intervém no nosso trabalho, intervém na sala de aula, eu como advogado intervenho, né, nas lutas sindicais, intervenho, né, nos processos. Em cada momento, eu acho que a gente tem que se assumir como um sujeito político, né? Ser chato quando necessário. E assim, eu quero pegar o teu gancho, Ipo. E um sujeito político não necessariamente partidário, mas um político de participação social, né? Exatamente. Porque se a gente não fizer, vão fazer por nós. Exatamente. Então, a gente tem que fazer. Eu acho, por exemplo, uma questão que eu acho absurda, que as pessoas, e que a gente acaba repetindo, questão que está na imprensa, por exemplo. O governo tem uma área técnica e uma área ideológica. Com todo respeito, o cacete é pura ideologia, meu. É pura ideologia, é militarismo, é tecnicismo. Que papo é esse de técnico? O Guedes é técnico? Não. São escolhas ideológicas, são escolhas prenhes de valores, né? E que a gente tem que disputar esses valores, né? Essa história de empreendedorismo. Hoje mesmo eu estava lendo a entrevista do rapaz, que é o rapaz, um dos líderes do movimento dos entregadores, o Galo de Rua. São Paulo, né? O Galo, é. Galo de Rua, acho que é, né? Uma coisa assim. É Galo, Paulo Galo. O que ele está dizendo ali? É o seguinte, ó, mentiram para nós que nós éramos empreendedores e acreditamos. Então, o que é isso? Isso é ideologia. Isso é ideologia. Eu queria pegar esse teu gancho e mesmo. Queria pegar esse teu gancho da técnica que você falou. Ontem mesmo eu estava numa discussão num grupo que eu faço parte do pós-doutorado que eu estou fazendo com a professora Mônica Ribeiro, e a gente estava discutindo o texto do Marcuse. E é óbvio, né, que nós estávamos discutindo o livro A Ideologia da Sociedade Industrial. E óbvio que a questão da técnica é muito forte, muito presente no livro, né? E aí nós discutíamos isso ontem, e a professora, inclusive, nos colocava, né? Técnica não é neutra. Então, quando o governo diz assim, eu vou, né? Quando o Bolsonaro diz, eu vou colocar em todas as áreas alguém técnico. O técnico por si só não garante. Exato. Ele é técnico. Exato. Agora, a técnica dele não é... A técnica que ele tem não garante a neutralidade. Garante, sim, o ponto de vista dele. Exato.
Exato, né? Então, assim, para a gente entender que neutralidade nunca é técnica. Então, quando a gente vai falar, a gente ouve nesse governo que o ministro não sei o que lá vai ser técnico. Técnico do quê, gente? Técnico é técnico de futebol. Vamos lá. Muito bem, Fabiane. Só para a gente encaminhar para o final, porque a gente está quase terminando aí o terceiro. Agora que aqueceu, né? Aqueceu o nosso debate aí. A gente demora para aquecer e quando, enfim, tem o tempo. Mas voltaremos. Eu acredito que os três, né? A gente pode aí, certamente no futuro breve, continuar esse debate. E eu gostaria que vocês finalizassem, depois a Sandra vai fechar o nosso programa, né? Muito obrigada, querida. Eu queria também mandar um abraço especial para o Francisco Calmon. Ele que falou, né, na última live que tem 2 genocidas no Brasil, que é o Bolsonaro e o Guedes, né? E é verdade, é porque essa restrição econômica e o não atendimento, né, numa situação grave como essa, a exemplo dos outros países que estabeleceram uma renda mínima, que fizeram um estado de proteção nesse momento, podendo atender aqueles que mais precisam, né, realmente não tem, só aprofunda o número de vítimas mesmo. Então, eu gostaria que vocês se despedissem, a gente tem aí 1 minutinho para cada um se despedir, e a Sandra vai finalizar o nosso debate de hoje. Eu queria agradecer a todos os carbonários, né, que estão aí participando e desejar uma ótima noite para todos nós também, para todos vocês. Eu queria aproveitar a deixa que a Gisele deu a respeito do que a gente pode fazer e convidar a todos e todas que estão assistindo essa nossa conversa hoje que criem os seus próprios núcleos de resistência, né? A nossa resistência carbonária nasceu disso, de resistir desses pequenos golpes diários. Então, faz parte que nós cidadãos responsáveis por uma sociedade ou que pensamos numa sociedade mais justa e mais igualitária, que a gente também consiga fazer os nossos pequenos agrupamentos de resistência. Né? Não precisamos ter algo que nos mobilize, que seja certificado para o Brasil todo, mas se a gente começar no nosso microcosmos, fazendo resistência, digamos assim, de uma forma, digamos, responsável, né? Discutindo aquilo que realmente é importante para a nossa comunidade, para a nossa vida, né? Então, a partir disso, eu convido a todos e a todas para resistirem conosco, né? Agradeço o convite, né, feito por esse grupo tão bacana, tão querido, de tanto aprendizado, né, que é a resistência carbonária, o qual eu faço parte, junto com os demais aqui, e aproveito também para mandar um grande beijo para o meu querido Carlos Fayal, nosso comandante eterno, que hoje faz aniversário, como o Ipo lembrou, e demonstrar para ele todo o nosso respeito e admiração por todo o seu momento de luta, e me coloco à disposição para responder as questões, se assim vocês quiserem, depois a gente faz essas respostas, tá bom? E força para todo mundo e Obrigada. Resistência. Obrigada. Bom, de minha parte, eu tenho pouco a acrescentar o que a Fabiane já falou, né? Justamente isso. A gente tem que, muitas vezes a gente fica, vamos dizer assim, preso nas nossas inquietudes, né? Nos nossos inconformismos e tal, mas não agimos. Uma maneira de agir é também, por exemplo, fazer um grupo como a resistência carbonária e procurar, né, dentro do seu ambiente local, mesmo que seja, né, estabelecer diálogos, convencer as pessoas, conversar com as pessoas, mudar a realidade das pessoas. Aqui em Passo Fundo, por exemplo, tem vários comitês aí que a gente tem feito, com, por exemplo, o movimento dos trabalhadores sem teto, né, com o MST e com vários outros grupos, inclusive inorganizados, né, auxiliando, muitas vezes, num primeiro momento, até uma questão quase de assistência mesmo, mas depois, né, se estabelece uma confiança e torna possível se debater outras coisas, e se debater o cotidiano, e que essas pessoas consigam expressar as suas experiências e enriquecer. Elas acabam nos enriquecendo. Né? Então, essa é a questão, esse diálogo aberto aí. Obrigado. Obrigada. Sandra, é contigo. Muito obrigada a todas e todos. Bom, excelente debate
que comprova o quanto que a gente sempre tem a debater, né? E o quanto que a gente tem que se reunir mais e fazer mais live e agir. Eu acho que hoje começou a jornada do Fora Bolsonaro, né? Que foi convocada pelos movimentos e pelas centrais sindicais. Então, eu diria que deve ser sempre fora Bolsonaro e Mourão, porque não adianta tirar um e ficar o outro, né? Vai ser pior, estou avisando. Mas, de qualquer jeito, eu acho que depois da pandemia, o movimento de rua vai vir com certeza, né? Está vindo mesmo com a pandemia. Hoje aqui em Volta Redonda a gente fez um ato, mas assim, com todos os cuidados, quer dizer, aí você não consegue aglomerar muita gente, mas simbolicamente foi bem legal. E Pojucan, realmente a tua análise é a barbárie, né? Eu também tenho muito medo disso, mas eu também tenho muita esperança, que a gente tem muita luta pela frente, mas tem muita gente também lutando e querendo lutar. É uma questão ainda de tempo e da gente se organizar um pouco melhor, e a gente vai enfrentar isso aí e vai para frente. Eu queria dizer que no dia 14, às 18h30, a gente tem a nossa próxima live, cujo título é Do Fracasso da Justiça de Transição ao Bolsonarismo Genocida. É com o ex-ministro da Justiça da Dilma, o Eugênio Aragão, como mediador, e o Paulo César Ribeiro e o Francisco Celso Calmon como debatedores. A gente vai estar esperando vocês todos. De novo, a gente pede que vocês compartilhem a nossa página fortemente para que a gente vá ampliando os carbonários e ampliando esse debate. E muito obrigada por todos.